Então há uma percepção de que o crente não passa por lutas, de que o crente não passa por dificuldades. E isso é mentira, isso não é verdade. Porque o crente passa por lutas. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então, não é... Muitas pessoas pensam, só dar um brado de vitória, é só profetizar em nome de Jesus que a prosperidade vem. Mas não é assim, meu amado irmão. A gente sabe que a prosperidade vem quando nós seguimos as orientações de Deus, quando nós trabalhamos, quando nós entregamos nossos dízimos, nossas ofertas. Deus nos abençoa com a prosperidade, Deus nos dá saúde, Deus nos dá alegria, Deus nos dá paz, bondade, benignidade, mansidão, temperança. Então, muitas pessoas pensam que apenas eu clamo o nome de Jesus e os problemas vão embora, e a riqueza vem, e a bênção vem, e a cura vem, e tudo fica maravilhoso. Não é assim, meus amados irmãos. Na verdade, Jesus disse que nós vamos enfrentar tribulações, nós vamos enfrentar dificuldades, mas Jesus promete que aquele que serve a Deus será abençoado e terá toda a provisão de Deus para a sua vida. Deus não promete riquezas, mas Deus promete prosperidade, porque prosperidade é vida com Deus, é vida de bênção, é vida de suprimento, e Deus nos supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então, a Bíblia não ensina que o crente não vai passar por dificuldade, por lutas, por problemas. O crente enfrenta depressão, o crente enfrenta enfermidade, o crente enfrenta todas as dificuldades que há nesse mundo, né? Nós enfrentamos todas as lutas que há nesse mundo. Então, não adianta se comparar com o ímpio, né? Como se as pessoas prosperam e eu não prospero e eu ficar frustrado por isso. Não, meu amado irmão, saiba que nas mãos do Senhor, o Senhor sempre nos abençoa em Cristo, e que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós jamais seremos esquecidos por Deus. Deus está sempre com seus olhos para nos abençoar, para nos olhar com o olhar de misericórdia. No Salmo 115 diz: Deus se lembrará de nós e nos abençoará. Abençoará o israelita, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem ao Senhor, do menor ao maior. Salmo 115. Em segundo lugar, nós vamos ver a grande resposta de Asaf. No verso 17, Asaf faz o que deveria ter feito desde o início. Ele entra no santuário de Deus e ali ele recebe a resposta que ele tanto precisava. Foi exatamente ali, quando Asaf entrou na presença do Senhor, que ele teve uma experiência profunda com o Todo-Poderoso, com o Deus soberano, que controla o mundo assentado sobre o seu alto e sublime trono, como o profeta Isaías o viu no capítulo 6 do livro de Isaías. E aí, Asaf diz que naquele momento ele começa a entender a revelação de Deus, ele começa a entender o que Deus estava ensinando a ele. E aí Asaf começa a ver a verdade que traz o aparente sucesso, muitas vezes, daquele que não serve a Deus. Ele percebe que a sua visão distorcida por causa da inveja. Asaf estava tomado pela inveja, pela ganância, pelo coração amargurado, enfim, pela depressão. Mas no versículo 22, olha o que ele diz: agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Os sentimentos que estavam no coração de Asaf eram tão intensos que Asaf, ele diz que ele agiu como um animal irracional. Ou seja, ele não estava mais pensando, ele estava tão tomado pela inveja, ele estava tão tomado pela insensatez e pela ignorância, que ele não conseguia ver, ele ficou cego espiritualmente falando. Mas quando ele entrou no templo, ele teve uma visão.
de Deus, ele teve uma visão da presença de Deus. E aí as coisas começaram a se esclarecer, que aquela prosperidade, aquele sucesso que ele via nos ímpios era engano. A vida de pecado que os ímpios viviam não era a vida que ele queria viver. Só a luz de Deus nos permite ver e entender isso. Quando nós olhamos para Deus, Deus nos ilumina para que a gente entende que muitas vezes a prosperidade daquele que não serve a Deus é uma prosperidade aparente. E o fim, muitas vezes, dessa pessoa é amargo. Muitos têm a prosperidade, o sucesso vindo do engano, da traição, da trapaça, da corrupção, da mentira, e creem que o seu sucesso depende disso. Então, foi na presença de Deus que Asaf teve o discernimento espiritual para entender que aquela prosperidade advinha da desonestidade e que advinha do engano, da mentira e do engodo. Então, ele teve uma percepção de que aquelas pessoas a quem ele invejava eram pessoas que não serviam a Deus e eram pessoas corruptas, eram pessoas verdadeiramente que faziam todo tipo de corrupção para poder enriquecer. Como no nosso tempo, quantas pessoas usam da corrupção, quantos políticos usam da corrupção para enriquecer de forma injusta. Principalmente agora que nós estamos vivendo esse tempo de Covid-19, nós sabemos que o governo federal está para mandar verbas para os governos e para os municípios. E como os municípios declararam o estado de calamidade, eles não precisam então fazer a licitação. E essa verba, ela vai então para os prefeitos, para os governadores, sem precisar prestar contas. Ah, meu amado irmão, nós sabemos que essa verba muitas vezes vai parar no bolso de muita gente vai levar vantagem em tudo isso, porque o ímpio procede assim, aquele que não serve a Deus procede assim, mas como eu disse, não todos, mas aquela banda que é corrupta e que quer enriquecer ilicitamente. Existe muita gente que não serve a Deus, mas é gente correta, é gente direita, é gente trabalhador, mas existe uma banda que não serve a Deus e são pessoas que enriquecem ilicitamente através do dinheiro público, através de desvios de verba, através de lavagem de dinheiro, de tanta coisa triste e suja. Então, só na presença de Deus que Asaf teria o discernimento para entender que aquilo não era de Deus para a sua vida, pois o fim desses que praticam essas coisas é de grande dor e de grande destruição. Por isso que no versículo 18, Asaf diz assim: certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. No versículo 19 ele diz assim: como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. Então essas pessoas, elas são destruídas ou elas são pegas, elas são presas de uma forma assim, e todo mundo diz: ia lá, fulano foi preso, Beltrano foi preso, e anuncia no jornal, e todo o Brasil e todo mundo fica sabendo que aquela pessoa conseguiu dinheiro ilicitamente, e aquela pessoa vai então sendo presa com algemas para a prisão, para a cadeia, porque enriqueceu ilicitamente. Que tristeza, meu amado irmão. Asaf percebeu que isso acontece e isso continua acontecendo no nosso tempo, né? A corrupção. Mas Asaf percebeu que a sua alegria era outra, que a sua prosperidade era outra, que, na verdade, ele precisava se lembrar que só Deus poderia dar a ele a verdadeira prosperidade, porque os ímpios terminam mal. Quantos empresários agora na Lava Jato que eram homens poderosos e foram presos, e o governo, a Polícia Federal foi lá, botou algema neles e os prendeu, e eles
foram envergonhados mundialmente. Que tristeza, meus irmãos, que vergonha para o ímpio é fazer as coisas de forma ilícita. Tiveram cargos tão importantes, tiveram dinheiro, tiveram viagens, tiveram tantas coisas e acabaram envergonhados. Mas Asaf só teve essa percepção quando ele entrou no templo de Deus, quando ele desejou buscar a Deus, quando ele desejou ter um encontro com Deus, e ele foi à presença de Deus, e Deus abriu seus olhos para ver todo o engano e tudo aquilo que ele achava que era bom, mas na verdade não era. Asaf entendeu que Deus é o nosso maior tesouro. Asaf entendeu que Deus é aquilo que nós temos de mais precioso. Asaf entendeu que a prosperidade vem de Deus, que a riqueza verdadeira vem de Deus, porque o próprio Deus é a nossa prosperidade e o próprio Deus é a nossa riqueza. Versículos 25 e 26 diz assim: a quem tenho nós nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Olha as palavras lindas que Asaf pronuncia ao entrar no templo do Senhor, ao entrar no santuário, ao sentir a presença de Deus, ao receber a revelação de Deus. Ele diz: a quem tenho eu nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti, porque Deus é a minha força, é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Asaf percebeu que a sua riqueza era o Senhor, era a presença do Senhor nas suas vidas. Suas palavras eram lindas. Aqui vemos a nossa forma errada de ver as coisas, através da comparação, mas através daquela experiência que Asaf teve com Deus, ele pôde ver que Deus era a sua verdadeira riqueza, e aí a partir daí Asaf vai gozar de uma saúde emocional e de uma saúde espiritual. Asaf aprendeu o que realmente é valioso em nosso viver, que é a presença do nosso Deus e a comunhão com o Senhor Jesus. Em terceiro lugar, nós vamos ver que Asaf então descobre essa verdadeira prosperidade. Quando nós nos comparamos com outras pessoas, cometemos engano e muitas vezes injustiça, até conosco mesmos. Mas muitos fatores nos diferenciam dos outros, né? Deus fez cada ser humano único e Ele nos fez a sua imagem e semelhança para que nós possamos ser felizes e bem-sucedidos. Agora, cabe a cada um, com o seu esforço, com o seu estudo, com o seu trabalho, com as suas orações, serem bem-sucedidos na sua vida. Se você proceder bem, Deus vai abençoar a sua vida. Então, é isso que Asaf entendeu. Há muitos fatores que nos diferenciam, mas a bênção de Deus está com todos. A bênção de Deus é para todos. Sempre que houver comparação, vai haver decepção, frustração e até depressão. Mas quando entendemos que Deus nos fez únicos e que Deus é a nossa maior riqueza, aí, meus irmãos, seremos certamente bem-sucedidos. E foi isso que Asaf descobriu. Asaf descobriu que a saúde emocional estava na vida espiritual, estava em buscar a Deus. E essa é a certeza que temos, que quando nós somos filhos de Deus, adotados por Deus e por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos na sua presença, então nós somos bem-sucedidos, nós somos abençoados, a nossa vida é satisfeita da presença de Deus. E Asaf demorou muito para entender isso. Só quando ele entrou no templo, quando ele sentiu a presença de Deus, é que ele pôde ter esse discernimento. Ele entendeu qual era o fim dos ímpios. Deus nos ajuda na nossa vida em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Ele nos dá a certeza de vida eterna com Cristo Jesus. Por isso Pedro disse em João 6,68, Senhor, para quem iremos nós, se só Tu, Senhor,
tens as palavras de vida eterna. Então Deus se revela a Asaf como a fonte da sua satisfação e prazer. Mas poucos são os que desfrutam dessa alegria que emana do Senhor, dessa alegria que vem do Senhor. Jesus é a nossa riqueza, Jesus é a nossa razão de viver, Jesus é o motivo da nossa canção. Ninguém pode tirar a nossa alegria se a nossa alegria estiver em Cristo. A alegria do mundo e das riquezas do mundo são falsas, são passageiras, mas a alegria que o Senhor Jesus dá é uma alegria perene, é o fruto do Espírito Santo brotando no coração de todos aqueles que servem a Deus. A Bíblia diz que o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Salmos capítulo 1, versículo 6. Então a presença de Deus nos traz contentamento, nos traz conforto, nos traz riqueza, nos traz alegria, nos traz prazer, nos traz satisfação plena. E quando a gente fala de alegria, de riqueza e de prosperidade, não estamos falando só de bens materiais, estamos falando de alegria e riqueza na alma, no espírito, porque muitas vezes, eu já disse isso em outros vídeos, que muitas pessoas são bonitas, têm sucesso, têm alegria, têm dinheiro, têm viagem, têm fama, têm tudo, mas não têm felicidade. E acabam se deprimindo e parando no álcool, nas drogas e muitas vezes cometendo suicídio. Porque se beleza, riqueza e sucesso desse a verdadeira satisfação, essas pessoas não acabariam como acabaram. Mas o verdadeiro e a verdadeira serva de Deus, eles podem colher todas essas coisas na presença de Deus. Jesus não disse que não teríamos lutas, pelo contrário, nós temos lutas, nós temos sofrimentos, nós temos lágrimas, nós temos dificuldades em todas as áreas da nossa vida. Jesus disse, no mundo teremos aflições, mas ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós também venceremos todas as dificuldades, todas as lutas, porque a palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Romanos capítulo 8. Então o autor da revista diz uma frase muito interessante, ele diz, o dia da eternidade será o dia da verdade. Por quê? Porque muita gente vive uma vida falsa, muita gente vive uma vida de engano, muita gente vive uma vida de aparência, mas aquele que serve a Deus não precisa disso. Aquele que serve a Deus vive com uma alegria verdadeira, com uma alegria que vem do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, não use de comparações. As comparações podem nos autodestruir emocionalmente. Vamos concluir a lição para pensar e agir. Então, o dilema de Asaf, há tantos anos passados, perdura até hoje. Porque ainda hoje muitas pessoas ficam se comparando com as outras que têm essa ou aquela situação. Em nossas vidas e na vida de muitas pessoas continuam se comparando com as outras e vivem uma tremenda decepção. Vivemos uma sociedade de corrupção, de mentiras, de engano, de falsidade, né? Então, precisamos verdadeiramente fazer algumas perguntas, as quais o autor da lição faz para a gente. Ele diz, o que tem chamado a atenção dos nossos corações? O que tem chamado a nossa atenção? É o sucesso? É a beleza? É a alegria? É a riqueza? Então, o que tem chamado a atenção do seu coração? E quais os valores que você aprecia nesses dias? Quais são os valores que são mais importantes para você? Aqueles valores que vêm de Deus ou aqueles valores que vêm das riquezas, que vêm das coisas do mundo? Vimos na vida de Asaf o problema que a comparação trouxe para Asaf. A comparação trouxe para Asaf angústia, tristeza, baixo autoestima, desânimo, enfim, um grande prejuízo emocional e espiritual. Você já comparou ou já foi comparado com alguém? Com certeza você já teve essa desagradável experiência de alguém dizer, você precisava ser igual fulano, você precisava ser igual Beltrano. Isso é uma coisa muito desagradável. Qual foi a sua sensação? Eu creio que não foi uma sensação
boa, porque ser comparado com os outros é extremamente desagradável. Mas quando Asaf entrou no santuário e sentiu a presença de Deus, tudo mudou na vida e na visão desse servo de Deus. Ele aprendeu a ver a ação de Deus de forma diferente. Ele viu o que Deus faz, o que Deus é e as riquezas que vêm das bênçãos do Senhor para a nossa vida. E isso produziu na vida de Asaf confiança em Deus, no verso 23, direção para a vida dele, verso 24, companhia de Deus, a presença de Deus, verso 25 e 28, a força de Deus, no verso 26, a satisfação em Deus, na parte B do verso 26, e o refúgio verdadeiro em Deus, no versículo 28. Deus é o nosso tudo. O Salmo 73, então, ele nos serve como uma inspiração para o nosso coração, para que nós possamos nos voltar para Deus. Deixa a vida do ímpio para lá, deixa a prosperidade das pessoas alheias para lá, busque a Deus. Há um hino que diz: ó irmão, enquanto resta tempo, busque a Deus, busque a Deus. Então, meus amados irmãos, devemos buscar a Deus, porque é em Deus que nós vamos encontrar os reais valores da nossa vida. É em Deus que nós vamos encontrar a bênção emocional, espiritual, física, em todas as áreas da nossa vida. É em Deus que nós encontramos a alegria para o nosso viver diário, porque na presença do Senhor há abundância de alegrias, diz o Salmo 16. Então fuja da armadilha das comparações e que Deus, para tanto, nos abençoe e a sua palavra frutifique no nosso coração. Quero orar mais uma vez com você, meu irmão, minha irmã. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa lição, que nós possamos entender e fugir das comparações que podem causar frustrações, desânimo, tristeza aos nossos corações. Principalmente nesse tempo de confinamento, Senhor, nesse tempo em que estamos em nossas casas. Pai, dá-nos a graça, Senhor, de nos colocarmos aos teus pés e de recebermos, Senhor, as coisas que são provenientes do Senhor. Ó Deus, que possamos receber um toque muito especial dos céus, Senhor, um toque muito especial do Espírito Santo, um toque muito especial do Senhor Jesus, um toque muito especial de Deus nosso Pai, para que, ó Deus, sintamos a glória do Senhor na nossa vida, a satisfação do Senhor, a alegria do Senhor, o contentamento do Senhor, e não, Pai, tenhamos necessidade de nos comparar com nada e nem ninguém, mas, ó Deus, Tu possa nos dar graça de trabalharmos, de ter o trabalho de cada dia, de ter o pão de cada dia, ó Pai, de termos o teto para nós dormirmos, Senhor, de ter a nossa família ao nosso lado. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, abençoa nossos amigos, nossos parentes, abençoa todos aqueles, Senhor, que nos assistem, para que, ó Deus, seja qual dificuldade eles estiverem enfrentando, eles possam fazer como Asaf, eles possam entrar na presença de Deus e falar com o Senhor, e o Senhor possa, Pai, mostrar a eles qual é a saída desse problema, dessa dificuldade, dessa luta. Repreende essa enfermidade, a Covid-19, Senhor, e dá-nos vitória, Senhor, e não só a Covid-19, mas todas as demais enfermidades que têm assolado o teu povo. Abençoa o teu povo, Senhor, e dá ao teu povo, Senhor, um tempo de bênçãos, de alegria e de satisfação na tua presença. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu desejo que Deus o abençoe. Peço a você que, se você ainda não se inscreveu no meu canal, você se inscreva no meu canal, você possa dar o seu like para nos abençoar, e que Deus te abençoe e que você tenha um tempo de bênção e um tempo de paz na presença do Senhor Jesus. Amém.